Fala bebê, bem-vindas e bem-vindos ao Fábulas Cotidianas RPG. Eu sou o Pontes e hoje, para tudo, se você ainda não conhece a nossa série Giovanni Chronicles, eu vou te convidar a sair desse vídeo. Sim, porque nesse vídeo aqui, um vídeo surpresa, eu quero fazer uma recapitulação, quero relembrar você que começou a acompanhar a série desde o início, mas que já faz um tempo que não assiste os nossos episódios, sendo que o último episódio já faz alguns meses que a gente lançou. Então, relembrar você tudo o que aconteceu na Giovanni Chronicles do episódio 1 até o episódio 29. No momento que eu tô gravando esse vídeo, hoje mesmo sai o episódio 30. Então a gente tá se encaminhando pro final dessa crônica, que a gente tá ainda narrando, né, o primeiro livro, que é o The Last Supper, e vamos ver. Dependendo aí de como se comportar, eu volto também para narrar o segundo livro. Lembrando que a Giovanni Chronicles são 4 livros, beleza? Então, ó, aqui na realidade eu vou spoiler, vou contar todos os spoilers de tudo o que aconteceu. Então, se você não assistiu, meio que vai estragar muita da surpresa do que aconteceu. Se quiser continuar nesse vídeo, por sua conta e risco, mas eu te convido de fato a assistir a série completa, porque aqui eu vou dar só um resumo do que aconteceu. Muitas das emoções, de tudo que aconteceu, de conhecer melhor os personagens aí dos jogadores, você só vai ter essa experiência assistindo de fato todos os episódios da crônica. Então vamos lá, ó. A nossa história ela começa com um prólogo no ano de 1444 na Valáquia, a Transilvânia, vamos chamar assim, tá bom? Nesse período aqui, na sociedade cainita, o La Sombra e o Tizmice, os antediluvianos, são tidos como caíram, tá? Foram de base, arrasta para cima, ou melhor, arrasta para baixo, foram comer capim pela raiz, ou nem isso, né? Viraram pó. A gente sabe que pela lore não é bem assim. Existe agora aí o movimento anarquista, né? Que luta contra a tirania dos anciões e eles se levantam. Nesse período também, o clã Capadócio está mais descentralizado do que nunca. Os Capadócios sempre foram, em Dark Ages, conhecidos como os grandes conselheiros, né? Os grandes sábios aí, principalmente nas cortes dos príncipes do clã Ventru. E os Ventru estão full pistola com os Capadócios, que estão meio avoados, mais do que nunca, sempre ali muito compenetrados no seu estudo sobre a vida e sobre a morte. Grave esse detalhe, porque isso vai ter muita importância, principalmente no final dessa crônica, tá? Antes disso, tá? Então, a linhagem dos Giovanni, uma família ali que veio da Itália, conhecido como Necromantes, eles são abraçados pelo clã Capadócio e eles fazem parte agora do clã Capadócio. Só que os Giovanni estão ficando cada vez mais ambiciosos, cada vez mais querem poder, e tudo isso vai deslanchar na história que a gente está contando aqui, tá bom? Os ataques dos anarquistas forçam um grupo de Ancila a formarem um conselho chamado como os Fundadores. Os Fundadores, é bom lembrar que nesse período ainda não existe a Camarilla, não existe o Sabá. E os anarquistas eles estão se erguendo, mas não como uma seita, por assim dizer. É mais como um movimento revolucionário das crias, dos neófitos, dos jovens, contra a tirania dos seus senhores, que sempre estão deixando ali os jovens, né, os neófitos, como bucha de canhão mesmo, como sempre foi no cenário de Vampiro à Máscara, né? E só que eles estão cansados disso, estão atacando vários castelos, muitos anciões têm caído, só que isso também tem chamado a atenção da igreja e da futura Inquisição. E os fundadores querem então instaurar esse novo conjunto de regras para colocar uma ordem. A ideia dos fundadores é que os mortais não devem saber da existência dos vampiros. Nesse período, a gente no mundo das trevas considera que o seguinte: o folclore, todas as crenças ali dos humanos, na realidade os mortais sabem da existência dos vampiros. Eles sabem que existem criaturas sobrenaturais. Eles não sabem exatamente como essa sociedade funciona, quais os reais poderes, as fraquezas dos vampiros. Mas eles têm consciência
de que fantasmas, vampiros, lobisomens, magos e outras criaturas sobrenaturais existem. E o plano da Camarilla, né, do que vai ser a Camarilla, ainda dos fundadores, é agir nas sombras e esconder da sociedade mortal a existência dos vampiros. Belezura? Enquanto isso, um grupo de mortais é convidado para uma ceia suntuosa na casa de um lorde misterioso na Valáquia chamado Claudius Giovanni. São convidados várias pessoas e dentre essas pessoas elas são de diferentes nacionalidades, diferentes classes sociais, existem nobres, plebeus, camponeses, mercadores, burgueses. Várias pessoas de fato são convidadas para esse jantar. Então, ó, tudo começa ali na estalagem do Cordeiro Carmesim, no qual a gente é apresentado aos personagens Aaron, Ítalo, David e Bjorn. Eles conversam ali com uma bondosa senhora que fica ali no cantinho da estalagem e ela se apresenta como Sinovéia. A Sinovéia, ela parece vir ali de alguma nacionalidade, ela é estrangeira e ela faz algumas adivinhações sobre o destino terrível que esses personagens viriam a ter. Segundo ela, pelas cartas de tarô, esses personagens iriam sofrer muito daqui a alguns dias, tá? Do outro lado da estalagem, nós somos de fato apresentados aos protagonistas dessa história. Nós conhecemos Hierônimos, um garçom da estalagem, que ele oculta na realidade a sua real identidade, se apresentando como o nome Klaus. Hierônimos quer na realidade ocultar muitos dos seus crimes ali no passado. E ele fica full pistola com as outras garçonetes dessa estalagem, porque ao invés de ajudá-lo a servir as mesas, elas meio que se engraçam ali com um lorde chamado, um cavaleiro daquela região chamado Vicus. Mas não confunda esse Vicus com Sasha Vicus ou Maika Vicus aqui de Dark Ages, tá? Personagem canônico. O cavaleiro Vicus, na realidade, ele é dessa região e é um cavaleiro super arrogante, super cheio de si. E o Hieronymus fica full pistola e ele vai lá tentar falar com as garçonetes. Ó, vem me ajudar aqui a servir as outras mesas aqui. Tô trabalhando sozinho nessa jossa, o que tá acontecendo? Só que ele é impedido por um dos soldados do Vicus chamado Nikolai. Para quem acompanha nossas outras séries sabe muito bem quem é o Nikolai, então eu vou deixar meio que subentendido aqui, beleza? Ok, Hieronymus meio que dá com a cara na parede, né? E nós conhecemos também Henrik, que é um jovem nobre da baixa nobreza da Inglaterra, e ele é hostilizado ali pelo Hieronymus, né? O Hieronymus odeia pessoas da nobreza. Só que o Henrik acaba conhecendo um outro personagem, um burguês italiano chamado Antônio. O Antônio também faz parte de uma outra história que está aqui no canal, tá? Nós conhecemos também o Arif, que é um diplomata do Império Otomano, que fica apenas ali observando o movimento da estalagem. Nós somos também apresentados a Emily, uma jovem recém-saída do orfanato, em busca de conhecimento, e John, um mercador e perfumista com um olfato extremamente aguçado, que sente um cheiro macabro ali pairando no ar daquela estalagem. Belezura? Enquanto isso, um monge muito deslocado ali, um monge chamado Irmão Clemente, começa a fazer uma baderna, uma bagunça. Ele começa a alardear, dizendo que Claudio Giovanni, aquele lorde que havia convidado os personagens para aquela ceia, para aquele jantar, era o filho do capeta, do cramulhão, a própria encarnação de Satanás naquelas terras. E ele era culpado das doenças, de tudo de mal que estava acontecendo naquelas terras. Enfim, os personagens não dão muita atenção para esse irmão Clemente e acaba chegando ali uma outra figura. Mas antes disso, o Hieronymus, ele tenta convencer um cardeal da igreja que também foi convidado ali para aquele jantar, chamado Conde Clash. Fala assim, ó, cardeal, vai lá falar com o cara ali, comungam na mesma igreja, vocês são da mesma fé, convence ele a sair daqui, tá me dando trabalho, né? Tipo, o Hieronymus é tipo aquele garçom que tem que ficar resolvendo as tretas ali da estalagem. Só que o Conde Clash é um arrogante, ele não dá atenção pro Hieronymus e ele faz vista grossa para aquele irmão Clemente deslocado ali.
Só que, nisso, no meio da noite, chega o xerife do Lord Claudio Giovanni, que se apresenta como Sir Lothar. O Jon percebe que aquele odor macabro de terra, de cemitério que ele estava sentindo, vem justamente daquele homem. E o xerife Sir Lothar, ele cumprimenta as pessoas de um jeito meio estranho, sentindo o cheiro delas, pegando muito forte na mão, parece que tentando sentir alguma essência em cada pessoa que ele conhece ali. O Sir Lothar apresenta também uma outra figura, um outro NPC chamado Roderigo. O Roderigo vai ser o cocheiro mestre que vai conduzir os nossos personagens na noite seguinte para o jantar a qual eles foram convidados. Aparece também aqui um outro personagem chamado Paolo. Paolo, ele é um ex-soldado cruzado que ficou coxo devido aos seus ferimentos de guerra. E ele tá ali pedindo esmola, pedindo ajuda aos personagens. E o Jon meio que se compadece do Paolo. E ele fala que ele vai falar do Paolo pro Lorde daquelas terras para que ele tenha um emprego, né? Para que ele seja um soldado, seja ali acolhido na guarda do Claudio Giovanni. Coitado do Paolo, né? Mal sabia ele. E aí, o que acontece? Esse irmão Clemente, ele fica muito louco e ele começa a falar que o Sir Lothar, ele é enviado do demônio e tudo mais, e ele é expulso. Esse irmão Clemente é expulso da taverna e o Henrik chega até a comemorar 10 moedas para quem tirar este penetra deste lugar imediatamente. Eu faria isso de graça. Cara, eu levanto a caneca de cerveja bem alto e grito: Nota 10 pro arremesso de padres! Beleza. Seguindo a nossa história, chega a hora de dormir. Chega a hora de dormir e todos se recolhem. Nisso, o Henrik encontra a figura de um homem bem misterioso que ficava ali observando tudo das sombras. Esse homem dá a Henrik uma moeda estranha, uma moeda meio nefasta, que quando você coloca ela próximo do seu ouvido, você pode ouvir, parece que gemidos e gritos de dores, de como se alguém estivesse sofrendo ali. E ela também emite um brilho azulado no escuro. O que será essa moeda, né? Vamos descobrir, mas também quem acompanha nossas outras séries pode ter aí uma leve impressão, uma leve desconfiança do que pode ser essa moeda. Detalhe, este homem que encontra com o Henrik ali naquela estalagem, o nome dele é Ambrógino Giovanni. E para quem está mais familiarizado com a lore de Vampiro à Máscara, deve saber também quem é esse safado, né? No dia seguinte, aliás, naquela noite, quando todo mundo vai dormir, se recolhe para dormir, todo mundo tem uma noite horrível. Começam a ter pesadelos, sentem como se alguém estivesse observando eles das sombras do quarto, começam a ouvir gritos no meio da mata. Enfim, ninguém de fato consegue descansar tranquilamente naquela noite. No dia seguinte, pouco antes do pôr do sol, Oderico reúne todo mundo ali em 2 carruagens para levar de fato os convidados para a casa de Giovanni, para a mansão de Giovanni, onde vai acontecer ali aquele jantar. No caminho aqui a gente já começa a ver alguns atritos entre os personagens, né? Principalmente entre 3. O Arif, aquele diplomata do Império Otomano que segue a fé islâmica, o Henrik, que é esse meio nobre, displicente, meio não tá ligando com nada, mas tem uma pompa, uma arrogância, né? Vinda ali da sua nobreza, sendo que ele nem é tão rico assim. E Hieronymus, que ainda se apresenta como Klaus e odeia qualquer tipo de nobre, né? E começam a trocar farpas ali no caminho. Toda essa discussão, ela é interrompida quando o Jon começa a sentir um odor de carniça vindo da beira da estrada. E os nossos personagens descobrem que aquelas garçonetes que estavam lá dando em cima do Cavaleiro Vicus foram mortas durante a noite. Elas eram colegas do Hieronymus e elas foram mortas durante a noite e seus corpos foram abandonados no meio da estrada. Questionado, o Roderico fala que, bom, talvez aquelas mulheres tenham feito alguma ofensa contra o senhor daquelas terras, mas ele fica meio ali, não sabe muito bem como explicar a crueldade, né,
do Lord Giovanni para os nossos personagens. Belezura? Chegando lá, de fato, né, na mansão do Giovanni, nós temos aí uma outra cena. O Henrik, ele tenta ali se aproximar, ele começa a flertar com uma camponesa chamada Mariana. A Mariana ali muito quietinha, na sua, não quer muito conversa com ninguém, também tá se sentindo mais perdida que cebola em salada de fruta, e o Henrik fica ali passando melzinho na boca, com palavras doces. Na realidade, ele não tá nem se importando com a garota, ele só quer meio que descobrir de onde ela é e faz ali algumas promessas, uns floreios com a jovem Mariana. Grave também essa informação porque ela será muito importante daqui a alguns capítulos, beleza? Eles chegam na mansão, são recepcionados pelo Lorde e eles descobrem que, além de Claudio Giovanni, existem outros 12 anfitriões que os recepcionam. E agora começa um jogo macabro ali, porque os anfitriões, na realidade, a gente já sabe, são vampiros. E eles começam a torturar os nossos personagens com jogos macabros, no qual eles vão perturbando a mente deles, vão perturbando até o corpo deles, começam torturas físicas e tudo mais. Então eles vão minando ali a força de vontade desses nossos personagens. Quando chega a hora de fato da ceia, do jantar, logicamente, para quem tá ligado desde o início, descobre ali, mas para surpresa dos nossos personagens na história, eles descobrem que o prato principal são eles mesmos. Todos aqueles anfitriões são vampiros e vampiras que querem somente ali desfrutar do sangue dos nossos personagens. O próprio Paolo, coitado, pobre do Paolo, é trazido ali à presença e o Claudio Giovanni meio que tenta obrigar ele a matar o próprio John, a ferir o próprio John, e ele se nega e ele toma um tabefe ali do Claudio Giovanni. O Hieronymus fica full pistola, tenta fugir, tenta atacar o Giovanni, enfim, todas essas tentativas são frustradas. Não adianta correr, não adianta gritar, não adianta espernear. Os personagens começam a ser sugados pelos anfitriões. E aí talvez essa história terminaria de uma forma horrível, né? Ainda mais horrível. Os personagens pereceriam sendo somente o jantar daqueles que são os conspiradores, a conspiração de Isaac. Aqui nós somos apresentados levemente no intuito, qual o plano desses anfitriões. Eles se auto-intitulam como a conspiração de Isaac e eles desejam destruir um homem chamado Jafé Capadócios. Mas aí, nesse ponto, nossos personagens ainda não fazem ideia do que a conspiração de Isaac é de fato, quem é esse tal de Jafé Capadócio. O fato é que, prestes a perecerem, quando a última gota de sangue de seu corpo já está prestes a se esvair, um evento no meio da noite acaba de certa forma salvando os nossos personagens. A mansão Giovanni começa a ser atacada e os conspiradores decidem então, ao fugir, deixar os personagens ali como bucha de canhão, deixar eles no front e se escafeder dali, fugir mesmo. Então eles abraçam as suas presas, deixando elas em frenesi para lutar contra aqueles que estão atacando. Nesse momento, então, o Aaron, o Ítalo e o Bjorn, aqueles 3 personagens iniciais, eles perecem, tá? Eles foram comer capim pela raiz mesmo, abotoaram o paletó de madeira e já era. O David, que estava com eles lá conversando com aquela senhora sinovéia, ele é tido como desaparecido. E a Mariana também é tida como desaparecida. Os outros convidados também morrem, mas a gente vai descobrir mais pra frente que o Vicus, aquele cavaleiro lá arrogante que estava com as garçonetes, o Antônio, aquele burguês que falou com o Henrik na estalagem, e o cardeal, o Conde Kleist, que meio que fez vista grossa para aquele irmão Clemente quando o Hieronymus pediu a ajuda dele, eles também sobrevivem. Os nossos protagonistas são presos e eles são levados até o fundo de um fosso, numa gruta, onde fica uma abertura, uma faixa que permite somente uma faixa de luz ali entre por aquela abertura.
e eles são obrigados durante aquela noite e depois o dia todo a encarar a faixa ali, quando amanhece, uma faixa de luz do sol que bate bem no piso daquela gruta, daquele fosso, e eles percebem que um pavor, um horror começa a tomar conta deles. Se isso já não fosse terrível bastante, depois eles são conduzidos a uma masmorra, no qual eles começam a ser torturados, e aqui nós conhecemos a segunda facção desse jogo, tá bom? Então, quando eles levam para ser torturados, eles acabam conhecendo os fundadores. Um grupo que é composto por Hardestad, um Ventru, Adana Sforza, uma Brujah, Milo Pentrekov, um Gangrel, Camila Benes, uma Malkaviana, Joseph von Bauren, que é um Nosferatu, e Rafael de Corazon, um Toreador, e a Miss Fanchon, que é uma Tremere. Os fundadores eles estão caçando a conspiração de Isaac. Eles acreditam que os nossos personagens, os coitados ali que eram só jantar dos conspiradores, faziam parte de toda essa conspiração. Mas eis que surge a salvadora da pátria. Lembram daquela velhinha, aquela senhora bondosa que estava na estalagem, que conversou com o Ítalo, o Bjorn e o Aaron? Então, ela também se revela ser uma vampira. E esta é Durgassim, uma vampira do clã Ravenous. E é Durgassim que acaba pleiteando pela não-vida dos nossos protagonistas, né? Ela faz ali umas pirotecnia, ela faz ali uns feiticinhos ali, na realidade ela tá fingindo tudo. E ela fala pro Hardestad, ó, esses pobres coitados aqui não tem nada a ver com a história. Então, solta essa galera aí, porque eles não, eles podem, na realidade, ser muito mais recursos que podem ser usados, então matá-los vai ser um desperdício. O Hardestad acaba se convencendo e aceita, então, manter os nossos personagens vivos. E a Durgassim é quem acaba revelando aos nossos personagens, e ela explica essa nova condição de existência deles. Agora eles são vampiros, mortos-vivos, obrigados a se alimentar de sangue, tendo o fogo e a luz do sol como seus carrascos e algozes mais terríveis. Mas, ao se tornarem monstros também, eles acabam adquirindo certos poderes. E a Durgassim é quem acaba ensinando os nossos personagens a como desenvolver as suas disciplinas, os poderes do sangue. É meio que uma fase tutorial aqui que a gente tem, no qual ela explica um pouquinho como funciona a sociedade dos Cainitas, como funcionam essas tradições e como eles podem despertar o poder das disciplinas. O Rafael de Corazon, aquele toreador, explica aos nossos personagens sobre a importância dos vampiros se manterem ocultos nas sombras e como é perigoso despertar o poder da igreja e da Inquisição, e como camponeses raivosos com ancinhos e tochas podem destruir o mais poderoso dos vampiros. E ele fala que é preciso instaurar um novo conjunto de leis, no qual ele chama orgulhosamente como a Máscara. Então, sim, os fundadores serão aqueles que vão, de fato, fundar futuramente a Camarilla. Mas está um pouquinho longe. Isso só vai acontecer lá na Convenção de Thorns, em 1493. Lembrando, a nossa história se passa em 1444. Ok, o Hardestad falou o seguinte, vou poupar a vida de vocês, só que vocês vão ter que ajudar a causa. Vocês vão ter que trabalhar ao nosso favor. Pela tradição, eu deveria destruir vocês e os senhores e senhoras de vocês. Mas tudo bem, vocês foram pegos no fogo cruzado, então agora vocês vão me ajudar. Eu sei onde os conspiradores estão escondidos, então vocês vão lá, vão falar que vocês fugiram das minhas garras e vão dizer que vocês querem ser acolhidos e se aliarem a eles. E aí vocês vão descobrir todos os planos dos conspiradores e vão reportar de volta para mim. Safado esse Hardestad, né? Bom, os personagens não têm muita escolha, né? Ou eles fazem isso, ou eles são destruídos completamente. E o Henrik acaba ali descobrindo, nesse meandro ali,
alguns documentos no qual ele descobre que a senhora, aquela Lady que o abraçou, que o transformou em vampiro, que se chama Lady Jadwiga Almanov, ela também é do mesmo clã de Hardestad, do clã Ventru. E mais, ele acaba descobrindo que a Lady Jadwiga, na realidade, é uma espiã dos Ventru que está infiltrada dentro da conspiração de Isaac. Mas qual não é a surpresa do Henrik, que pouco antes deles serem despachados para voltar pro ninho de cobras ali dos conspiradores, o Hardestad chega de canto e fala: ó, seguinte, hein? Se puderem destruir a Lady Jadwiga primeiro, sem comprometer a missão, mas assim, se conseguirem destruir especificamente a Lady Jadwiga, vai ser um favor que vocês vão estar fazendo para mim, pessoalmente. Safado esse Hardestad. Muito provavelmente ele quer colher os louros de toda essa operação para desmantelar os conspiradores sozinho, sendo que a Lady Jadwiga é aquela que está correndo o maior risco. Ela está atrás das linhas inimigas, atuando ali junto com os conspiradores. E o Henrik, com essa informação, vai para o refúgio. Antes de chegar lá, os nossos personagens entram num confronto. Alguns salteadores que estavam famintos devido aos desmandos do Lord Giovanni acabam atacando a comitiva dos nossos personagens, porque eles precisavam de alguma coisa, precisavam de comer, precisavam de dinheiro, alguma coisa para alimentar a família deles. Então, eles atacam os personagens. Só que agora, com o poder do sangue de Caim em suas veias mortas-vivas, os nossos personagens perpetuam uma tremenda carnificina. E é nesse momento, a primeira vez que eles percebem que o fio tênue, essa coisa desse conceito de humanidade que eles ainda se agarram, ele é muito fino. E qualquer ato de crueldade pode fazer com que a besta interior tome conta deles. Arif, principalmente, devido à sua grande fé na islâmica, fica tremendamente abalado com esse episódio. O John agora já começa a sentir algumas doideiras, algumas demências vindo na sua mente, visões, cheiros estranhos. Um ponto importante que eu ainda não falei, né? O Henrik, como eu disse, ele é abraçado por uma Ventru, então ele é agora um vampiro do clã Ventru. O Arif, ele é um Banu Hakim, que nessa época os europeus ainda chamavam de Assamitas, mas ele é um filho de Hakim. A Emily é abraçada por um Tremer, então ela é agora uma maga Tremer. O Hieronymus está sofrendo com a deterioração da sua pele. A sua pele ela começa a cair aos poucos, começa a se transformar numa criatura hedionda. E agora você então já sabe que ele é um Nosferatu. E o John foi abraçado por uma Malkaviana e a demência começa a deteriorar completamente a mente desse nosso perfumista. Ok? Eles chegam de fato no refúgio de Giovanni. Só que o Arif ele propõe o seguinte, gente, esse plano do Hardestad ele tá meio furado. O Giovanni, com tantos recursos, com certeza tem também espiões que ficam rondando a região. Com certeza, eles já sabem que a gente não escapou do Hardestad, a gente foi solto e tá indo lá como bucha de canhão para morrer na mão deles. Então a gente vai falar o seguinte, vamos contar uma meia-verdade. Vamos falar que o Hardestad realmente nos alistou para sua causa e nos mandou lá como espiões. Só que de tanto sermos torturados, de tanto sermos esculachados lá, a gente na realidade decidiu se aliar aos conspiradores, se aliar ao Giovanni e aos seus asseclas e desejamos então entender essa nossa nova existência, nossa nova natureza e sermos talvez aceitos. A Coterie aceita e assim eles o fazem e o Giovanni fica olhando ali, interessante, beleza, vão lá com seus senhores e senhoras e depois a gente conversa. E nesse momento existe aí um reencontro estranho, né? Imagine você reencontrar com o seu assassino, com a sua assassina, a pessoa que te transformou num monstro, um morto-vivo que agora perambula pelas noites na Terra. Então,
Para estranheza dos nossos personagens, seus senhores e senhoras os tratam muito bem, até com um olhar maternal, paternal, vindo na direção deles. 2 encontros eu quero salientar aqui. O Henrik, ao se reencontrar com Lady Jadwiga, deixa ali nas entrelinhas de que ele sabe que ela é uma espiã e ele revela o plano de Hardestad para destruí-la. Ele fala que o Hardestad falou para os personagens, matem ela. E a de Lady Jadwiga, com isso tudo, acolhe o Henrik em seu seio, presenteia ele, lhe dá roupas novas, o cobre de joias, lhe dá até serviçais para que sirvam ali de alimento para ele. Já o encontro com Hieronymus, com a matrona Violeta, sua senhora, não é tão agradável assim. Hieronymus nutre um ódio profundo por aquela desgraçada que o transformou naquela criatura hedionda. Matrona Violeta ajuda Hieronymus a desenvolver melhor ali a sua disciplina de ofuscação, assim também como o ensina a caçar. E no seu âmago, Hieronymus jura vingança. Ele quer só conseguir mais poder para um dia acabar com a raça de Matrona Violeta. Arif, Emily e John também se reencontram ali com seus senhores e senhoras. E, enfim, para isso você vai assistir os episódios. Alguns encontros a gente não trouxe aqui ainda, beleza? E o Giovanni chama os personagens e fala: o negócio é o seguinte, então vocês querem jurar lealdade a nós? Eu vou pedir uma prova de lealdade. Tem um irmão meu, um irmão de sangue aí, um cara que eu ofendi aí no passado, que ele é um abade aqui, uma abadia muito próxima, tá? A abadia de São Timóteo. Quero que vocês vão lá e deem uma mensagem para ele, sobre o pretexto do seguinte: falam para ele que eu quero pedir perdão para ele, que eu estou muito arrependido, que daqui a 7 noites ele concorda se encontrar comigo. E o Giovanni explica que isso na realidade é um pretexto, porque Jafé Capadócio precisa ser destruído. Segundo Cláudio Giovanni, Jafé deseja acabar com a morte. Ele deseja destruir o conceito de morte. Ninguém vai mais morrer e ele quer ser um deus acima de todos na Terra. E ele fala que ele, na realidade, ele está numa missão sagrada, que os fundadores não sabem de nada, que ele está fazendo um favor à humanidade ao destruir Jafé Capadócio. Os personagens, sem entender muito bem muitos dos conceitos, partem para a abadia de São Timóteo. E lá no caminho, o Henrik acaba evitando um confronto desnecessário, porque eles são abordados por uma patrulha de cavaleiros templários. E o Henrik desce ali falando: não, a gente só está indo lá em peregrinação até a abadia. Só que quando ele fala, eis que no meio daqueles cavaleiros está o irmão Clemente, sim, aquele monge muito louco que estava naquela estalagem. E um ponto importante que eu havia esquecido de dizer é que quando o irmão Clemente é enxotado daquela estalagem, o Henrik chega até fazer um brinde ao arremesso de padre. E o irmão Clemente fala: é você tava lá, você tá com eles, você é o filho do Caramunhão também. Só que agora o Henrik tem os seus poderes de dominação e tudo aquilo que o monge o acusa, ele fala: o senhor tá errado, o senhor tá me confundindo com outra pessoa, o senhor tá cansado, o senhor tem que voltar para sua casa e rezar e pensar nos erros que o senhor já cometeu. E o poder de Mesmerize acaba agindo na mente daquele monge safado ali, que volta para casa. Os cavaleiros templários ficam sem entender nada, olham, tá tudo certo e move along, tipo ao estilo de Star Wars, sabe? Move along, esses não são os droids que você procura, e os nossos personagens de fato agora chegam à abadia de São Timóteo, o refúgio dos Capadócios. Um ponto muito importante aqui também é que nesse entreato, os nossos protagonistas acabam descobrindo que outros 3 personagens sobreviveram: o cavaleiro Vicus, o burguês Antônio e o cardeal Conde Claes. E eles também estão agindo a trabalho, aparentemente, dos conspiradores. Mas tudo isso eu vou explicar
bem lá no final, depois que essa série terminar, beleza? Mas grave o nome desses 3 aí, porque eles são importantes nesse Fábulas Verso aqui que a gente tem. Lembrando que todas as nossas séries, elas são autocontidas dentro de si. Você pode assistir uma série do começo ao fim e você vai ter uma história. Mas se você quiser pescar alguns metaplots aí, uns plots além disso, eu te convido a assistir também as nossas outras séries. Então esses 3 personagens são importantes dentro de outras séries que existem aqui dentro do canal. Para surpresa dos nossos protagonistas, eles acabam descobrindo também que Mariana, aquela camponesa, que o Wayne, que estava ali floreando, fazendo uns flertes, né? Contando história da carochinha lá, prometendo mundos e fundos para a garota, dizendo que ela ia ser uma princesa na vida dele. Ela está também oculta ali em meio aos monges. Ela foi acolhida, ela está escondida ali em meio aos monges. Então, Mariana era o jantar de Cláudio Giovanni. Ela era a presa de Cláudio Giovanni e agora ela é cria de Cláudio Giovanni. E Henrique agora já começa a perpetrar, já arquitetar um grande plano de que, e se a gente tirar a cria de Cláudio Giovanni daqui e levar para ele? Talvez seja um grande trunfo, uma carta a mais que a gente vai ter na manga. Os outros personagens ainda estão meio que na dúvida do que isso pode ser. Como esse plano será que vai ser executado e como pode vir a ser executado, a gente vai descobrir daqui a alguns episódios mais para frente, beleza? Arif, ele fica recluso no seu quarto e na noite seguinte os personagens vão ter essa audiência com o abade Jafé Capadócio. Mas naquela mesma noite, Hierônimos, perambulando ali ofuscado nos corredores da abadia, acaba roubando alguns pergaminhos de um monge desavisado ali, que acaba tropeçando ali numa armadilha que o Hierônimos acabou causando. E esses pergaminhos têm uma linguagem cuneiforme estranha que nenhum dos personagens consegue ler ou traduzir. E a gente vai descobrir talvez o que pode ser esses pergaminhos também daqui a alguns episódios. Beleza, chega a noite seguinte, Arif fica no seu quarto, a Emily desce junto com os personagens, o Hieronymus desce também, mas desce ofuscado, Henrik e John vão para a audiência com o Jafé Capadócio. Só que somente Henrik e John têm coragem de encarar aquele homem santo, tão belo e tão horrível, de uma presença magnânima que os outros personagens até ficam pasmos. E somente Henrik e John vão até a presença de Jafé Capadócio e trazem a ele, então, a mensagem de Cláudio Giovanni. Passando ali, na realidade, nem sinal de Wi-Fi medieval, né? Porque eles estão com medo de que, ao entregar a mensagem de Cláudio Giovanni, eles sejam ali imediatamente destruídos. Mas não é o que acontece. Eles são bem recepcionados por Jafé Capadócio. E eis que uma figura, uma criatura extremamente antiga aparece diante desses dois. O próprio antediluviano Capadócios, o fundador do clã, sim, aquele de terceira geração, aparece diante dos personagens. Muito loucão, falando do seu plano em ser um deus sobre mortais e cainitas, e de como ele acabaria com a morte, de como ele instauraria na Terra o grande paraíso, e de como que para isso um sacrifício divino deveria ocorrer. Capadócios deseja diablerizar, deseja sugar a essência, a alma do próprio Deus, um morto muito louco, né? O John e o Henrik ficam meio pasmos diante dessa figura. E o Capadócio parece sempre falar meio que em enigmas e que eles devem buscar sabedoria e sobre um tal de livro de Nod. Até que ele desaparece. Pouco antes de sair da presença de Jafé Capadócios, que fica atônito também com a aparição de seu criador, de seu pai, por assim dizer, o Henrik chega para o Jafé e fala: olha, eu percebi que aqui no meio dos monges
existe uma figura, uma amiga minha, mente, que eu gosto, né? Chamada Mariana. O Abade me daria permissão de visitá-la e o Jafé Capadócio. Então, permite que Henrik visite Mariana, mas respeitando as regras do refúgio santo dos Capadócios. Mas e aí? O que será que aconteceu com Arif nesse meio tempo? O que são esses pergaminhos estranhos que Hierônimos conseguiu roubar daquele monge desavisado? A quem de fato, essa é a principal pergunta talvez, a Coterri irá se aliar? Aos Capadócios? À conspiração de Isaac? Aos fundadores? A si mesmos? E muito importante também é o quanto esse tênue laço, essa aliança que se formou com esses personagens, essas pessoas que não conseguem chegar a um consenso em ideias muito simples, o quanto ela vai se manter firme daqui para frente. Para descobrir isso, eu te convido a assistir então os novos episódios da Giovanni Chronicles, que vão sair aqui no canal Fábulas Cotidianas às sextas-feiras às 7h30 da noite. Já temos 4 episódios já agendados e outros virão. E eu já aviso, tá? Devido aí talvez à demanda, ao trabalho que dá, então eu vou trazendo esses episódios sempre que possível. Eu vou tentar manter uma consistência de lançar toda sexta-feira, mas pode ser que uma sexta-feira ou outra, ou às vezes várias semanas a gente fique sem episódio. Então eu te convido a se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Deixa o like nos vídeos, poxa, isso ajuda demais. E se você quiser saber mais sobre o Fábulas Verso, de como essas outras personagens que eu fui mencionando aqui, como elas se interligam a outras histórias que tem aqui no canal, te convido a conhecer as nossas outras séries. A gente tem série aqui de Aparição e Esquecimento, que chama Mar do Esquecimento, que também vai para a 3ª temporada, mas a gente já tem 2 temporadas completas para você assistir. A gente tem aqui a nossa série de Mago Ascensão, que se passa muitos anos depois, mas que também tem ligação com isso aqui, tá? Que é 9 Portais, que ela ainda vai ter a sua 2ª temporada. Já temos minisséries completas, Espiral do Medo. A gente também tem a minissérie completa Brumas de Salador, que é a nossa série de Changeling, O Sonhar, e outras séries que vão vir aqui pro canal. Conheça também nossos vídeos de lore, nossos vídeos com resenha de livros, e é isso. Muito obrigado a vocês que se inscrevem, que são fãs desse canal. Espalhem a palavra que o Fábulas Cotidianas voltou. É isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.